vai ver agora a aula 2 de Física 3, certo? Então a gente vai dar seguimento ali à aula de termologia. Falamos na aula passada de escalas termométricas e tal, como fazia pedacinho, pedação. Agora a gente vai falar de dilatação térmica dos sólidos, que está associado, está dentro ali do assunto de termologia, beleza? O que eu preciso saber para começar? Bom, lembra que temperatura é o nível de agitação das partículas, tá? Então o que acontece? A gente vai ver uma situação que eu pego um corpo, vou aquecer ele vai dilatar. Se eu pegar esse corpo e resfriar ele vai comprimir, beleza? Ah, mas por que isso acontece? Eu tentei desenhar aqui para ilustrar a ideia. O que acontece? Quando eu aqueço um corpo, as partículas se agitam, as moléculas se agitam, então significa que a distância média entre essas moléculas, entre as partículas da molécula, vai aumentar. Se a distância média vai aumentar, macroscopicamente o corpo vai aumentar. Beleza? Em resumo é isso aí. Eu resfrio, o que vai acontecer? Quando eu resfrio, a agitação fica menor, então a distância média entre as partículas diminui e elas se aproximam, né? E daí o corpo diminui. Então, resumindo, o que é a dilatação? É o afastamento de partículas e a compressão é a aproximação delas, tá? Em resumo é isso aí. Isso aqui, gurizada, que eu estou botando para vocês, é a situação que a gente vai chamar de normal, tá? Então, anota aí que aquece e dilata. Vamos escrever isso aí, professor, para não esquecer. Aquecimento, dilata. Resfriamento, comprime, tá? Isso que eu estou explicando para vocês, aquecimento, dilata, resfriamento, comprime, é a situação normal, tá? Não é a única situação, existem situações anômalas que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então como é que vai funcionar? Aqui não tem muita teoria, essa parte da aula ela é mais voltada às fórmulas e às análises matemáticas, tá? Então eu vou apresentar as equações para vocês, vou explicar um pouco da teoria que tem, mas aqui é rapidinho. O que acontece? A gente pode trabalhar com uma situação de dilatação linear, que é uma dilatação apenas, análise de dilatação de um só, né? Uma só dimensão, que é o comprimento. Dilatação superficial, que é uma dilatação de superfície, ou seja, uma dilatação de área. E dilatação volumétrica, que seria a dilatação do todo, né, o volume do corpo. Pode ser que eu pegue um corpo e eu queira analisar só a dilatação do comprimento dele, então eu vou analisar a dilatação linear. Não, pode ser que eu pegue um corpo que eu queira ver a dilatação, né, da área que ele está ocupando, então a linear. Então é mais ou menos essa ideia, tá? Apesar de todos os corpos terem 3 dimensões, por mais fino que seja uma folha de papel, ela tem 3 dimensões, dependendo do corpo, vale mais a pena, né, analisar uma ou 2 dimensões, não necessariamente as 3, tá? Porque se a outra dimensão for muito pequena, ela é basicamente insignificante, essa dilatação. Ou às vezes eu não estou interessado em uma das dimensões, estou interessado só no comprimento, ou só na área, não nas 3 necessariamente, beleza? Como é que vai funcionar? Se tu olhar aqui, comparar, tu vai ver que as equações matematicamente elas são iguais, tá? Tu vai ver, ó, que o cálculo é a variação de alguma das 3 coisas. Então vamos lá, vamos analisar essa e depois análogo para as outras. ΔL é a variação do comprimento, então é a dilatação do comprimento. Aqui tu vai achar só o tanto que tu ganhou. Por exemplo, se eu tenho uma barra de 30 centímetros, uma barra de 30 centímetros, uma barra de metal, e eu aquecer ela e ela ganhar, né, eu quiser saber o cálculo, fiz o cálculo lá, ela ganhou 0,01 centímetro, esse 0,01 centímetro é a variação do comprimento que eu ganhei. Então, quando eu fizer o cálculo, eu estou calculando só o que eu ganhei. O L0 seria o comprimento inicial. Aí, nesse meu exemplo, eu tenho uma barra de 30 centímetros, o L0 seria esses 30 centímetros. O 0,01 foi só o que eu ganhei, beleza? O que é isso, essa letrinha aqui? Isso aqui é o alfa, tá? Isso a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. No caso, como ele é do comprimento, a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear, tá? Então o alfa é sempre o linear. Professor, o que mais? Unidades de medida. Gurizada, olha só. É bem importante frisar as unidades. Aqui, a unidade, ela, nesse caso, nessa matéria, a unidade ela não é tão, né? Não tem uma regra. Às vezes pode usar centímetros, milímetros e tal. A única coerência é que tu vai usar a mesma unidade para os dois, né, comprimentos, mas são unidades de comprimento livre. Unidade do coeficiente, ele vai ser graus Celsius na -1. Essa é a unidadezinha do coeficiente de dilatação.
Ah, professor, isso significa então que a temperatura tem que ser em graus Celsius quando eu for usar? Pode ser, mas se tu lembrar da aula passada, tu vai lembrar que a variação, que é isso aqui, ó, variação de temperatura em graus Celsius e em Kelvin, ela é igual. Então, tanto faz, posso usar tanto em graus Celsius quanto em Kelvin, beleza? Só não posso usar em Fahrenheit, porque senão dá uma diferença ali, né, em relação às unidades, certo? Bom, então temos aqui variação de temperatura. Eu não fiz legenda da variação porque a gente já está falando da aula passada sobre isso. Até é uma dilatação térmica, então remete a ter temperatura. Aí no caso delta tem variação dela. Superficial, análogo. Eu quero calcular agora a dilatação de uma superfície, de uma área. Então eu vou pegar a variação da área, é isso que eu vou calcular, né? Para eu achar isso eu preciso da área inicial, né? O valor que eu tenho inicialmente. Tá tudo aqui na legenda. Unidades de área e variação tanto faz, pode ser qualquer uma possível para a área, desde que eu use a mesma nos dois. O coeficiente de dilatação superficial é o beta, tá? Então esse Bzinho aqui é uma letra grega, o beta, que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. E a unidade, graus Celsius na menos 1. Então é a mesma história daqui, ó. Vou usar a temperatura, posso usar como é variação, tanto em Celsius quanto em Kelvin. Numericamente é a mesma coisa. Beleza? Volumétrica. Bom, na volumétrica, o que vai acontecer? Mesma forma. Então não mudou em nada, a matemática é a mesma. A variação é igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação, né? Só frisando aqui, ó. O beta é o de superfícies de área e o gama é o volumétrica, tá? Coeficiente de dilatação volumétrica. Unidades. Graus Celsius na menos 1. Então, tu pode ver que a unidade é a mesma para as três, né? O que vai mudar é só o número mesmo, dependendo qual for. Delta T, delta T, delta T. Variação da temperatura vai aparecer igualmente nos três. Posso usar sempre em Celsius ou em Kelvin, tanto faz. Uma coisa que é importante frisar, na verdade, duas coisas que é importante frisar em relação aos coeficientes, tá? Primeiro, o que ele representa? Ele é um valor tabelado. Se tu olhar no teu livro, lá na página 34, tu vai ver que existe uma tabela ali com vários materiais, várias substâncias, cada uma com o seu valor de coeficiente. Ali na tabela eles mostram o coeficiente linear, tá? Então tu vai ver que cada um tem o seu valor de coeficiente linear e tal. Preciso decorar isso aí, gurizada? Não precisa, isso aí é sempre fornecido no vestibular, da URGS, do Enem, da PUC, enfim, quando tu for fazer, é sempre fornecido para ti. Só precisa ter uma noção do quê? Só precisa ter uma noção que esse valorzinho, ele representa o quão sensível, olha só, presta bem atenção, tá? O quão sensível aquela substância é para fazer uma mudança de tamanho, tá? Para sofrer uma dilatação ou uma compressão. Exemplo, se tu pegar o teu livro, tu vai olhar ali, o zinco, vamos pegar dois que são mais próximos ali, tá, pegar os dois primeiros. O zinco, ele tem 2,6 vezes 10 na menos 5 de coeficiente linear, e o cobre 1,7 vezes 10 na menos 5, tá? O que acontece? Como o zinco tem 2,6, o zinco é maior. E aí, professor? E aí que o zinco, ele sofre as maiores variações de comprimento, área e volume para qualquer situação. Então vamos lá, se eu pegar dois objetos iguais em tamanho, com as mesmas dimensões, dois cubinhos, um de cobre e um de zinco, e aquecer eles igualmente, com a mesma variação de temperatura, o zinco, por ter um maior coeficiente, ele vai apresentar maior dilatação linear, maior dilatação superficial e maior dilatação volumétrica. Beleza? Daí se eu resfriar, como o zinco ele tem um maior coeficiente, ele vai representar a maior compressão linear, a maior compressão superficial e a maior compressão volumétrica. Então, de novo, o coeficiente, tanto o alfa quanto o beta quanto o gama, né, tanto o linear quanto o superficial quanto o volumétrico, eles representam um número que significa o quê? A sensibilidade do material em mudar de tamanho, né, em sofrer dilatações ou compressões em relação aos outros. Se tudo for igual, o que tu vai te basear é pelo coeficiente, beleza? Então esse era o primeiro detalhe. Segundo detalhe, olha só, pessoal, pode acontecer do exercício te pedir para fazer uma dilatação linear, aliás, superficial, mas na hora ele te dá o coeficiente linear, ele te dá o alfa, mas para calcular aqui tu precisa do beta. Pegadinha de questão, tá, que vai aparecer. Como é que faz? É bem simples, tá? Um alfa, aliás, um beta, equivale a 2 alfas. Então tu vai usar essa relação. Então se eu precisar fazer um cálculo
superficial, mas eu tiver o coeficiente linear, eu pego o valor do superficial e multiplico por 2. Aí eu vou ter o valor do superficial. Exemplo, da platina ali é 9 vezes 10 na menos 6, o linear. Então quanto é que é o beta da platina? 9 vezes 2. 18 vezes 10 na menos 6 seria o superficial. Beleza? Tá, e o volumétrica? O volumétrica, tu vai pegar, para achar o volumétrica, tu vai pegar e multiplicar o alfa por 3. Então tu vai pegar o linear e multiplicar por 3. Beleza? Mesma historinha. Pega ali o da platina, 9 vezes 3, aí tu vai ter o valorzinho do coeficiente volumétrico da platina. Tá? Não tem mistério. Mas eu te der esse, é só fazer esses cálculos e tu passa para ele. Do mais, gurizada, é análise matemática, tá? Do mais é tu saber trabalhar com as fórmulas, certo? Último detalhe, daí isso é uma coisinha mais teórica, né? Uma coisinha que, quando cai, é uma questão que não envolve os números, e sim é um pega-ratão que às vezes a pessoa pode cair, que é o seguinte, a dilatação do vazio. O que seria isso? Vamos pensar o seguinte, desde o início dessa aula curta, a gente está vendo o quê? O que é o normal? Aqueço, dilata, resfria, comprime. Esse é o normal, tá? Beleza. Pensando ainda na situação normal, tá? Se eu pego uma chapa de metal, qualquer metal, aqueço ela, o que eu observo? Aquece, dilata, resfria, comprime. Então a gente vai observar uma dilatação desse corpo, tá? Beleza, mas professor, dilatação do vazio. Então imagina o seguinte, imagina que eu pego e faço um buraquinho nessa chapa e eu aqueço. O que vai acontecer com esse buraquinho? Aí que vem o detalhe. Muitos pensam que a dilatação é uma dilatação para todos os lados. E não, lembra, a dilatação é um afastamento de partículas. Aquele buraquinho, ele tem partículas, ele é feito de partículas que estão próximas. Se eu aquecer, essas partículas têm que se afastar. O que a gente vai observar? Que o vazio, ele vai dilatar também, certo? Aquele buraquinho vai aumentar junto. Então o que eu, resumindo, pessoal, isso eu botei um buraquinho ali, tá? Fiz um exemplo para um buraquinho. Mas se for uma fissura, se for um corpo, né, que, tipo esse aqui, feito de apenas com as arestas, não importa. Tá? Então, resumindo, o que está escrito aqui? A análise e os cálculos que são feitos, né, para o vazio, vai acontecer da mesma forma que uma parte preenchida. Então, a mesma análise, a mesma conclusão que tu teria se não tivesse esse buraco, tu vai ter com o buraco. Ou seja, o que acontece com aquela parte do centro da chapa se ela tivesse preenchida? Ela dilataria. Então o que vai acontecer com o buraco? Ele vai dilatar igual. Se eu quiser calcular a dilatação desse vazio, como é que eu faço? Eu vou usar as mesmas fórmulas, tá? Exatamente como se ele fosse preenchido. E qual o coeficiente que eu vou usar? Aí depende do material que está fazendo esse buraco, que tem esse buraco. Se esse material for de zinco, eu vou usar o coeficiente do zinco, mesmo ali não tendo nada. Se eu for um material de platina, eu vou usar o coeficiente da platina, mesmo ali não tendo nada. Então, se eu quiser considerar só a dilatação desse buraco, eu posso descobrir quanto é usando as fórmulas, imaginando como se fosse algo preenchido por aquele material, tá? Então era isso. Pessoal, uma aula curta, só para falar um pouco mesmo da dilatação dos sólidos, espero que vocês tenham entendido e seguimos nos estudos aí, certo? Não desistam, logo logo a gente vai estar com as aulas de novo. Então, era isso. Tchau, tchau, beijo e bons estudos.